Fala pessoal, bem-vindos ao Lavê Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Galera, capítulo novo da nossa série sobre o PISME, mas antes de começar, dois avisos rápidos. Primeiro aviso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você tem um link para acessar a lista de exercícios das aulas 20 e 21. Aula 20, que a gente está começando agora, início do capítulo 3 da nossa série sobre o PISME, que é o capítulo sobre circunferência. Já vimos um capítulo sobre ponto, acabamos de sair de um capítulo sobre reta, e agora chegamos no último capítulo da geometria analítica do PISME, que é circunferência. Primeiro tópico, equação reduzida da circunferência. Primeiro, pessoal, vamos entender o que é uma circunferência, tá? A circunferência ela vai ser definida como o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto fixo. Pessoal, o lugar geométrico é um conjunto de pontos que compartilham de uma mesma propriedade, tá? Nesse caso, a propriedade que eles têm em comum é que todos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo. Deixa eu colocar aqui a janela do GeoGebra rapidinho para a gente poder dar uma olhada. Pessoal, repara não, o GeoGebra eu definitivamente não estou conseguindo colocar ele em tela cheia, tá? Então ele vai ficar assim. Ele está aparecendo umas coisinhas coloridas ali em cima, aparentemente aqui, mas enfim. Então, qual que seria a ideia desse lugar geométrico para poder formar a circunferência? Você tem um ponto qualquer, e aí a gente vai usar a ferramenta aqui, que é uma ferramenta que chama segmento com comprimento fixo, ok? Então você seleciona aqui o ponto A, que é uma das extremidades, e vou colocar, por exemplo, um comprimento 4. Então, pronto, acabei de criar um segmento que tem tamanho 4, e como o comprimento é fixo, você consegue mover o B, só que sempre sem deformar esse comprimento. Você pode tentar puxar para cá, o ponto não vem para cá, ele só fica indo para cima e para baixo. Também não tem como aproximar. Esse ponto aqui é livre, tá? O ponto A é livre, mas aí o B vai junto, que o B depende dele. Então olha só, pessoal, essa posição do B aqui ela não é única. Você pode mover tudo aqui em volta daquele ponto A, sempre mantendo a mesma distância. Vocês já conseguem reconhecer a figura que está sendo formada aqui? Vou colocar para animar para ele poder fazer isso sozinho, ó. Então, repare que ele está fazendo uma volta ali em torno daquele ponto A, ok? Sempre mantendo a mesma distância. A distância ela não muda. Percebem? Vou fazer uma pausa aqui e eu vou usar uma ferramenta do GeoGebra que chama habilitar rastro. O que seria esse rastro? Ele registra todas as posições que esse ponto que está se movendo está ocupando nesse espaço de tempo. Então olha só que interessante, ó. Ele vai marcando cada posição que aquele ponto B ocupou. E com isso fica mais claro para a gente qual que é o lugar geométrico daqueles pontos. O lugar geométrico é justamente onde está passando aquilo. Olha só que legal. Vocês conhecem essa figura, né? Essa figura vai ser definida como circunferência, que é a volta, né? Alguns conhecem como círculo, mas geralmente o círculo vai ser definido como a figura toda preenchida. O contorno aqui é simplesmente circunferência, tá? Beleza? Então vamos voltar aqui. Isso seria uma circunferência, tá? Então a gente vai ver aqui exatamente a construção que a gente fez. Você tem um ponto, tá? Você tem um ponto. Tem um comprimento ali, um segmento que tem um comprimento fixo. E aí, fazendo aquele movimento que a gente acabou de fazer no GeoGebra, você vai obter a sua circunferência, tá? Então a gente vai considerar aqui, ó, algumas coisas, ó. C, A e B vai ser o centro da circunferência. Então, é aquele ponto central lá, é o ponto que era fixo na nossa figura, vamos dizer assim, né?
P, x e y vai ser um ponto genérico sobre a circunferência, ou seja, é um ponto qualquer, tá? É um ponto xy qualquer da nossa circunferência. E R vai ser a distância entre os pontos C e P, e a gente vai chamar essa distância de raio da circunferência. Então, você tem centro, você tem um ponto que está sobre a circunferência, e a distância que existe entre esses pontos vai ser chamada de raio da circunferência. Utilizando aquela fórmula que a gente estudou lá na aula 2 ainda, pessoal. Nossa, faz tempo, hein? Lá a gente viu a fórmula para a distância de 2 pontos. A gente já vai elevar ao quadrado, a gente vai obter a equação reduzida da circunferência. Então, essa daí seria a fórmula para poder determinar a distância entre os pontos C e P, ok? E elevando ao quadrado, aliás, isso aí é igual ao raio, né? Onde elevar ao quadrado, essa distância é definida exatamente como sendo raio. Aí, elevando ao quadrado, nós chegamos nessa expressão aí, ó. X menos A ao quadrado mais YB, Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. E é exatamente essa que é a equação da circunferência. A equação reduzida, tá? Então, você faz a diferença... Você pega a diferença entre o ponto x e y e o centro A e B, tá? E você vai igualar com raio ao quadrado, usando aquela ideia da fórmula de distância de 2 pontos. É uma expressão bem tranquila, pessoal. Vocês têm, e é importante a gente guardar, tá? A gente vai usar muito essa expressão aí. Essa é a equação reduzida. A equação reduzida na circunferência é muito utilizada, ok? E por que ela é utilizada? Porque a partir dela a gente pode definir a equação reduzida se a gente conhecer o centro e o raio, tá? Já vou colocar o primeiro exercício aqui. Antes de aparecer a tela, já vou avisar para vocês. Eu mudei a minha iluminação aqui e também mexi na configuração da câmera, tá? Então, vocês vão ver as cores um pouco mais fortes. Inclusive a minha mão ela é bem branquinha, vocês viram no vídeo aí, né? Vocês vão ver que a minha mão vai sair bem vermelhinha, inclusive destacando umas picadas de pernilongo que eu tomo, porque aqui na minha cidade parece que é a terra do pernilongo, né? Então, mas é tudo pelo bem do canal. Eu estava bem incomodado com o sistema de luz, então modifiquei. E eu acho que vai ficar, apesar da minha mão ficar meio esquisita aqui, vocês vão ver que na questão da escrita vai ficar melhor de ver. Espero, né? Eu testei, gostei, espero que vocês gostem também. Então, vou dar uma olhada aí, ó. Coloquei aqui. Exemplo 1. Determine a equação reduzida da circunferência. Letra A, de centro 0, 0 e raio 1. Letra B, de centro 3 e 4 e raio 4. Na C, o centro é 5 e 6, o raio é 2. E na D, o centro é menos 1 e menos 2, o raio é 3. Então, pessoal, vamos começar exatamente já por obter, né? Porque a gente viu que a fórmula é o quê? Você faz a diferença do x e o A, né, que é o centro da circunferência, o y e o b, e iguala ao raio ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, a minha mão vermelha que eu falei, ó, vai ficar o quê? Ó? Na letra A, ficaria x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, usando exatamente isso aqui, ó, essa ideia, isso é igual a 1 ao quadrado. Ou seja, pessoal, x menos 0 é x, né? Então fica x quadrado, y menos 0 também é y ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. Então, letra A já ficou x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Letra B, a gente vai usar agora 3 e 4, ok? Então, ó, aqui vai ficar na parte do x menos 3 ao quadrado, na parte do y menos 4 ao quadrado, e aqui na parte do raio vai ficar
4 ao quadrado. Aqui a gente não vai mexer. Basta resolver isso aqui. Mantenho aqui então o x menos 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, e 4 ao quadrado é igual a 16. Então acabamos de obter a equação. Ok? Beleza. Letra C. Deixa eu tentar a caneta laranja aqui. Centro aqui é 5 e 6. Então vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. Isso é igual, no caso aqui, 2 ao quadrado. Ou seja, x menos 5 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado é igual a 4. Tá vendo, pessoal? Não tem muito erro, né? O negócio ele é bem simples. Ele é bem simples e direto. Agora aqui, menos 1 e menos 2. Então lembra que tem que trocar o sinal, porque vai ficar menos 1, menos 2. Então, ó, x menos 1, x mais 1. Y menos 2, y mais 2. E 3 ao quadrado. Pessoal, se quiser fazer direto, pode, tá? Sem problema nenhum. Se já quer colocar aqui o resultado aqui 9, beleza. Não precisa ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui não. Aqui eu só estou mostrando mais completo, mas você já pode lançar direto a resposta ali sem problema nenhum. Ok? Então a gente viu como é que a gente define a equação reduzida sabendo o centro e o raio. Da mesma forma, a gente também é capaz de determinar o centro e o raio a partir da equação reduzida. Porque a gente sabe como é que ela é formada, a gente acabou de ver. Ela é formada fazendo a diferença, né? Do x e o y com o centro e elevando o raio ao quadrado. Então, olha só. Voltando aqui para o nosso exemplo, né? Olha lá, exemplo 2. Determine o centro e o raio da circunferência cuja equação reduzida é. Então, ó, repara que a gente vai obter daqui, né? Ó, aqui está menos 2, aqui está menos 3. Mas lembra que esse menos, pessoal, é da própria construção da equação. Você tem que trocar o sinal mesmo. De forma que o nosso centro aqui vai ser esses números com o sinal trocado. Então vai ser o quê? 2 e 3. Então, o centro dessa daqui é 2 e 3. E o raio? O raio é a raiz desse número aqui, porque esse número aqui não é o raio ao quadrado. Então, ele acaba sendo a raiz, que no caso aqui é 5. Ok? Mesma coisa aqui. Vou utilizar esse mais 2 e esse mais 3. Então, lembra de trocar o sinal. Então, se aqui é mais 2 é porque o x é menos 2, nosso A, né, no caso. E aqui é mais 3 porque o B é menos 3. O raio aqui vai ser a metade. A metade não, desculpa. A raiz. Raiz de 36, que é o quê? 6. Ok? Da mesma forma, eu tenho aqui o menos 1. E aqui eu não tenho nada, repara. Só que a gente fez exemplo 1 que só ficava a letra. Por quê? Quando dava 0, né? Então o centro aqui, ó, trocando menos 1, vai ficar 1. E na parte do y é 0. Aqui é 1 e 0. E o raio vai ser a raiz de 49, que é 7. Ok? Por fim, temos aqui só o x, e aqui nós temos o mais 5. Então o centro aqui, ó, como só está x aqui, é porque é 0, e aqui é mais 5, então menos 5,
E o raio aqui vai ser a raiz de 6. 6 é 2 vezes 3. Você não consegue tirar um termo quadrático dali. Então, fica por isso mesmo. Raio é igual a raiz de 6. Ok, pessoal? Bom, espero que esteja dando para ver aí, né? Eu mexi... Cara, pessoal, eu comprei umas canetinhas coloridas para poder usar. Só que tem canetinha que do jeito que estava não aparecia de jeito nenhum. Mas eu não desisti de usar. Espero que vocês estejam entendendo agora por que está esse esquema novo de cor, que é meio besteira, minha mão vermelha. Mas eu acho que está dando para ver as cores direitinho. Dá para diferenciar bem uma cor da outra agora, né? Beleza, então. Também podemos o que, ó? Isso aqui é uma informação importante. A gente fez isso para a reta e também vale para a circunferência. Dizemos que um ponto pertence à circunferência ou que a circunferência passa pelo ponto se as coordenadas desse ponto satisfazem a equação da circunferência. Então, pessoal, é aquela história. Você tem a circunferência dada por uma certa equação. Para que um ponto pertença àquela circunferência, é óbvio que esse ponto tem que fazer a equação funcionar. Você tem que substituir esse ponto na equação e obter um resultado verdadeiro, para que esse ponto pertença. Beleza? É isso que nós vamos fazer agora. Ó. A gente vai fazer 2 exemplos disso para vocês poderem ter uma noção. Então vamos lá. Ó. Exemplo 3. Verifique se os seguintes pontos pertencem à circunferência x² mais y² é igual a 9. Então a gente tem essa equação aqui em cima. E temos vários pontos. Então aqui é para a gente usar o x igual a 0 e o y igual a 3, correto? Aqui nós vamos usar, na letra B, o x igual a 2 e o y igual a raiz de 5. E aqui nós vamos usar o y, aliás, o x igual a menos 2 e o y igual a menos 3. Ok? Então vamos lá, ó. A gente vai substituir sempre no lado esquerdo, fazer a conta e ver se bate com o direito. Então aqui é x² mais y². Vai ficar então 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui é 0 mais 3 vezes 3 é 9. Isso aqui deu 9. Então quer dizer que o A pertence... Eu não nomeei a circunferência, pessoal, mas geralmente a gente usa a letra grega para circunferência. Então geralmente a gente usa o lambda, tá? O lambda vocês costumam ver na parte da física, né? Comprimento de onda, se eu não me engano. Letra B. 2 e raiz de 5. Vai ficar 2 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 4. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5. É só tirar, né? Que cancela a raiz com o quadrado. E 4 mais 5 é igual a 9. Também bateu. Então o ponto B ele também vai pertencer ao lambda. Que não é o que seu cachorro faz quando você volta da rua depois de um dia de trabalho. Não é lambida, é lambda. E agora, por fim, menos 2 e menos 3. Menos 2 ao quadrado. Mais menos 3 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Lembra que o quadrado é sempre positivo, né? Porque fica menos e menos, que dá mais. Então aqui é 4 mais 9. Isso aqui vai ficar 13. O 13, obviamente, não é 9, então o ponto C não pertence à linguinha do cachorro. Lambda. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Exemplo 3. Exemplo 4. Verifique se os seguintes pontos pertencem à circunferência. Mesma história, tá? Só que a circunferência está um pouco mais trabalhada, mas isso aí não muda nada, né?
A gente começa aqui, ó, na letra A, como o ponto é 0, 0, você faz x igual a 0 e y também igual a 0. Na letra B, como é 3 menos 1, x igual a 3, y igual a menos 1. Na letra C, que está um ponto D, não sei porquê, porque aqui a gente usa o C para centro. Tá A, B, D, porque geralmente o C é para o centro. O D aqui é 4 e 3, então você usa x igual a 4 e y igual a 3. E aí nós fazemos as devidas substituições. Então, trocando aqui por 0 e 0, vai ficar, ó, é x menos 3, né? Então fica 0 menos 3 ao quadrado, mais y menos 4, 0 menos 4 ao quadrado. 0 menos 3 é menos 3. 0 menos 4 é menos 4. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 ao quadrado, 16. Isso aqui deu 25. Se deu 25 e bateu a resposta, significa que o nosso ponto A ele pertence à lambda. Deixa eu verificar uma coisa, que eu falei dessa questão ali, né? Ah tá, olha só, né? Aqui era o ponto D e eu coloquei o C na resposta. É o D, desculpa. Me dei conta agora disso, né? Falei do D aqui, que a gente pula o C geralmente, eu não reparei que lá também era assim. Olha, eu coloquei que ele não pertence. Peraí. Olha só, Thiago. Eu tava pensando em corrigir o anterior. E aí eu errei, ó. O A, ele pertence, tá? Bateu a resposta. O A pertence, né? Não pertence, não. O A pertence ao lambda. Letra B, 3 e menos 1. Então vai ficar o quê, ó? Deixa eu trocar de caneta, peraí. Padrão frufru. Vai ficar x menos 3. 3 menos 3 ao quadrado. Y menos 4 vai ficar menos 1. Opa, botei uma vírgula porque aqui, né? Menos 4. 3 menos 3 é 0. Isso aqui vai embora. Menos 1 menos 4 é menos 5. Que elevado ao quadrado vai ficar 25. Então, o ponto B também pertence ao lambda. Ok? Por fim, mas não menos importante, o D 4 e 3. Vai ficar como ali, ó. 4 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 4 ao quadrado. 4 menos 3 é 1. 3 menos 4 é menos 1. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. Isso aqui, obviamente, não é 25. Então, o ponto D ele não pertence ao lambda. Ok? Bom, é isso. E aí, pessoal, nós temos aqui o exemplo 5, que tem essa figura. Eu vou abrir aqui no computador para você, na tela, para vocês verem a figura exatamente, porque aqui realmente tá horrível, tá? Deixa eu voltar pro slide aqui. São essas as imagens, tá? Então nós temos aí ponto A, ponto B, aliás, letra A, letra B, letra C, letra D. Deixa eu ativar mais uma vez aqui o cursor, porque aqui vocês vão acompanhar na tela comigo. Então, ó, o cursor apareceu. Nesse exemplo 5, está pedindo a equação reduzida das circunferências. Então, para determinar a equação reduzida, eu preciso do centro e também do raio, ok? Pessoal, o centro aqui de todos é bem tranquilo, né? Se a gente for olhar aqui o centro da letra A, o centro está aqui, né? Nós olhamos sempre na questão
do x primeiro e y depois. Então aqui o centro seria 3 e 2, tá? Então 3 e 2. Vou colocar aqui então, ó. Letra A, o centro é 3 e 2. Aí, ó, o que acontece aqui? Precisamos saber o raio, tá? Pessoal, o raio ele é a distância até a distância do centro até a volta da circunferência. Deixa eu habilitar a caneta aqui, só para poder deixar claro que o que seria para gente o centro. Ó. Repara que isso aqui não serve para gente, que isso aqui passa, né? O centro, ele é justamente, vai ficar torto aí, tá, pessoal? Mas o centro seria esse aqui, ó. Seria esse segmento, tá? E esse segmento, nós já vimos, inclusive, né? Que esse segmento, ele vai corresponder exatamente a esse aqui, ó. Ele tem a mesma medida. E qual que é a medida do segmento? Ó? É a distância do 0 até o 2. É 2, tá? Então, esse raio aqui, ele mede 2, pela questão do retângulo que é formado aqui, né? Então, lados opostos iguais. Então, aqui mede 2, então aqui também mede 2. Então, o raio aqui é 2, ok? Espera aí que eu escrevi aqui na folha e eu esqueci de ligar a câmera de novo, né? Então, já escrevi aqui, ó. O raio é 2. Então, já que o raio, já temos o centro do raio, é só fazer x menos o x do centro, que é 3, ao quadrado, mais o y menos o 2 ali, é igual ao 2 ao quadrado, que é 4. Então, essa aqui é a equação da circunferência da letra A. Ok? Vamos olhar agora para a circunferência da letra B. Então, letra B, vou diminuir de novo aqui. O centro aqui está fácil, né? De novo, o centro aqui é menos 2 e 1. E agora a questão do raio. Esse segmento horizontal não serve como raio, porque ele passa. Em compensação, esse segmento vertical aqui, ele vai corresponder exatamente ao raio. E ele tem a mesma medida desse segmento aqui, ó. Que no caso ali mede 1, tá? Então o centro aqui vai ser menos 2 e 1. E o raio vai ser 1. Ligar na câmera. Então, letra B. O centro é menos 2 e 1. O raio é 1. Então a circunferência fica o quê? X menos menos 2 mais 2 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado. Aqui faltou o quadrado aquela hora, né? É igual a 1 ao quadrado, que é 1. Faltou o quadrado aqui na primeira equação. Acabei de ver ali. Vamos para o próximo. Letra C. Letra C, o centro é menos 2 e menos 2. E o raio? Qualquer um dos dois serve. Porque os dois estão encostando lá nos eixos, né? Então você pode utilizar tanto esse aqui quanto esse aqui. Os dois servem como raio. Esse é essa medida. Esse aqui é essa medida aqui de cima. Só que as duas medidas valem o quê? 2. Então o centro é menos 2 e menos 2. E o raio é 2. Então, letra C. O centro é menos 2 e menos 2. O raio é 2. Então fica x mais 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4.
Ok? Para fechar, temos aqui a letra D. O centro é 1 e menos 4. Obviamente não é esse segmento vertical que vai ser nosso raio. Vai ser esse segmento horizontal aqui, que vai ter a mesma medida que a de cima. Então a gente vai pegar essa medida aqui, e essa medida equivale exatamente à distância do 0 a 1, que é 1. Então centro 1 e menos 4, raio 1. Voltando aqui. Então, letra D. O centro é 1 e menos 4. O raio é 1. Então fica x menos 1 ao quadrado. Y mais 4 ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado, que é 1. Ok? Beleza? Tranquilo, então. Isso aí seria... desculpa a imagem horrorosa, tá, pessoal? As imagens realmente elas já estão bem fraquinhas. E com a iluminação elas ficaram, acho que ainda mais. Só que de antemão eu já previ, já coloquei no slide ali. Ok? Beleza. Vamos em frente, então, com a questão do slide. Deixa eu desativar a caneta. Espera aí que o tio tem dificuldade. Não quero nada, boa. Deixa eu desativar de novo aqui o cursor. Beleza. Vamos lá então, ó. Vamos falar agora de diâmetro. O que é diâmetro, pessoal? O diâmetro é um segmento que ele liga dois pontos da circunferência. Só que aí tem uma coisa particular. Não é só ligar dois pontos de circunferência. Tem que passar pelo centro, tá? Então, o diâmetro liga dois pontos de circunferência passando pelo centro. Se ligar dois pontos, mas não passar pelo centro, não é diâmetro. É o que a gente chama de corda, tá? Então, para ser diâmetro, tem que passar obrigatoriamente tem que passar pelo centro. Ok? Então, tem aqui, ó, circunferência. Se eu traçar qualquer segmento que passa pelo centro, eu vou estar formando um diâmetro. Então, um diâmetro, por exemplo, ali de vértices A e B, tá? É o diâmetro AB. O diâmetro possui medida igual ao dobro da medida do raio. Por quê? Isso porque a distância do A ao C é justamente um raio e do B ao C é outro raio. Então, o diâmetro mede o dobro do raio. Se você tem a mesma medida para os dois lados, e que daria um segmento, né? Obviamente aquele centro vai ser o ponto médio das extremidades. O centro vai ser o ponto médio do AB. Ok? Então, olha só. Se a gente vai fazer agora um exercício, né, um exemplo, como que a gente obtém a equação reduzida se a gente souber coisas sobre o diâmetro? Por exemplo, as extremidades dele. Então, para a gente poder obter a equação reduzida, são duas coisas. A primeira coisa é obter o centro. Para obter o centro, o que a gente faz? A gente calcula o ponto médio do AB. Ponto médio nós vimos na aula 3 dessa nossa playlist aqui. Basta você fazer aquela soma das coordenadas e dividir por 2. Ok? E para poder obter o raio, a gente já falou que o raio é metade do diâmetro. Então basta você fazer a distância entre o A e o B e dividir por 2, porque a distância vai ser igual ao diâmetro. E como o raio é metade, você divide por 2. Então esses são os procedimentos. Se eu te der a informação das coordenadas das extremidades do diâmetro e pedir a equação da circunferência, você precisa do centro e do raio. O centro você faz o ponto médio e o raio vai ser metade da distância dos dois pontos lá, que formam aquele diâmetro, ok? Vamos então de exemplo para a gente poder ver na prática como é que a gente faz isso aqui, tá? Então vamos lá, ó.
Exemplo 6. Qual é a equação da circunferência em que as extremidades de um diâmetro são A, 4 e 0 e B, 0 e 4? Então, já que eu quero a equação da circunferência, eu tenho que achar centro e raio. Então, encontrando primeiro centro AB, basta fazer o ponto médio. Então, o nosso A ali, ele vai ser o quê? A soma do x, 4 mais 0, dividido por 2. 4 mais 0 é 4, dividido por 2 é 2. O B vai ser do y, 0 mais 4, que também dá 4, que dividido por 2 também dá 2. Então o centro ele é 2 e 2. Então já achamos o centro. Vamos agora achar o raio. Então, para achar o raio, precisamos do diâmetro. Então, vamos fazer aqui, ó, delta x, para poder calcular a distância de 2 pontos, né? Então, delta x é 4 menos 0, que é 4. Então, delta x ao quadrado é 16. O delta y fica 0 menos 4, que é menos 4. Então, delta y ao quadrado também é 16. Com isso, o nosso raio ele vai ser a raiz daquela soma ali de cima, né? O 16 com 16 sobre 2. Isso fica raiz de 32 sobre 2. Pessoal, raiz de 32. Fatoration. Então, fatoração em fatores primos. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Quero tirar a raiz quadrada. Então, aqui eu tiro um 2 ao quadrado. Aqui eu também tenho um 2 ao quadrado. E esse 2 sobra. Ou seja, vai sair 1 e outro 2 aqui, ó. Vai sair, então, 2 e 2. Isso é 22? Não. Multiplica, né? 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 2. Dividindo, vai ficar 2 raiz de 2. Divide só de fora, né, moçada? Esquece a raiz de 2. A raiz de 2 fica ali. Não vai me colocar 2 raiz de 1 aqui, não. Tá? Divide só de fora. Então, chegamos também no raio. Já temos o centro, já temos o raio. Só nos resta a equação agora. Agora é moleza, né? É só fazer, já que é 2 e 2, fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, sobre 2 raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado. Pessoal, 2 raiz de 2, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 4 vezes 2, 8. Essa é a equação da circunferência que tem aquele diâmetro ali. Ok? Beleza? Vamos em frente, que atrás vem gente. E vem chuva também. Tô ouvindo a ventania aqui que vai cair o mundo. Exemplo 7. Determine a equação da circunferência que passa pelo ponto 3 e 1 e tem centro menos 2 e 5. Então, olha que pitelzinho essa questão, hein? Já te deu o centro, te deu um ponto, só falta o raio. Olha que molezinha, hein? Ficou fácil, né?
Porque para poder achar o raio é só fazer a distância do centro até esse ponto. Então essa questão é muito mais fácil que a outra. Então, vamos começar por isso mesmo. Ó. Δx vai ficar... Vamos fazer o ponto menos o centro. Vai ficar 3 menos 2, ou seja, 3 mais 2. Isso aqui é 5. 5 ao quadrado, né? Ou seja, Δx ao quadrado vai ser igual a 25. Δy vai ficar 1 menos 5. 1 menos 5 é menos 4. Então, Δy ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 16. Então, o nosso R vai ser igual a raiz de 25 mais 16. Isso aqui vai dar uma bela raiz de 41, que é um número primo. Não tem raiz exata, ok? Então a raiz é 41. Para poder achar agora a equação, já temos o centro e o raio. O centro é menos 2 e 5, então vai ficar x, já que é menos 2, mais 2 quadrado. Y, já que é 5, menos 5 ao quadrado. Raiz de 41 ao quadrado é igual a 41. É só de você tirar a sua raiz do caminho. Beleza? Questão tranquilíssima. Questão de graça. É essa questão que a gente gosta, né? Você pode assustar que dá essa raiz besteira aqui, mas é comum, tá? É muito comum dar raiz, até porque ela vai ser levada ao quadrado, né? E ela vai acabar sumindo dali na hora de você montar a sua equação. Beleza? 42 minutos quase de aula. Vamos de exemplo 8. Minha mesa tá até bonita nessa câmera aí, pessoal. Até ela ficou bonita. Exemplo 8. Qual é a equação reduzida da circunferência que tem raio 3, tangencia o eixo das abscissas no ponto A, 4 e 0, e está contida no quarto quadrante? E aí, pessoal? Isso aí a gente vai ter que recorrer ao nosso velho conhecido, que é o plano cartesiano, tá? Então, ó, já que ela está no quarto quadrante, eu não vou me preocupar em fazer o lado esquerdo aqui. E também não vou me preocupar muito em fazer o lado de cima. Nossa. Finge que isso é uma coisa vertical, uma retinha. Eu não estava olhando. Eu estou usando esse escalímetro. Ele é muito bom, né? Mas ele tapa a sua visão se você não estiver bem posicionado. Enfim. Só para a gente poder ter ideia. Então ele está no quarto quadrante, né? Então olha só. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que essa equação ela tangencia o eixo das abscissas no ponto A, 4 e 0. Como ele fala que ela tangencia, pessoal, ele quer dizer que ela só vai e encosta no eixo X e volta. Ela encosta naquele ponto 4 e 0, tá? Então ela só vai lá, dá uma bitoquinha naquele eixo e retorna, tá? Eu tô com uma certa dificuldade aqui. Deixa eu recorrer à minha velha régua, porque apesar dela ser velhinha, através dela eu consigo enxergar, né, pessoal? Então, vamos supor que ela está aqui, ó. Aqui está o ponto... Aqui é o ponto 4 e 0, tá? Ela vem aqui e beija aqui. Aí ele disse que ela tem raio 3, tá? Se ela tem raio 3... Porque naturalmente, como ela tem raio 3, seria 3 para cima ou 3 para baixo. Só que ele falou que ela está contida no quarto quadrante. Então você vem aqui, ó, e simplesmente desce 3 unidades.
Então, ó, aqui você passa a ter isso aqui seria o raio, né? E aqui está justamente o seu centro, tá? Aí eu vou pegar aqui o meu compasso. Deixa eu só localizar ele rapidinho para a gente poder completar. Vamos ver se o lápis sai bem na foto aí, né? Ó, pegou o compasso. Pera aí que minha mão tá na frente. Deixa eu tirar aqui, ó. Ponta seca, que é aquela ponta que fura seu dedo, posicionada no centro. A abertura dele até o raio. Fixou. E aí rodou. Pessoal, compasso não é para ficar brincando com aquela coisa que negócio do compasso que o pessoal faz na escola, que é para ter contatos, né, com outro mundo, sei lá o que o pessoal faz. Compasso é para poder te ajudar na aula de geometria. É para isso que a gente usa, tá? Então ali está formada a nossa circunferência, tá? Vai ficar de lápis mesmo. Pessoal, repara que isso aqui a gente só desceu uma vertical, de forma que o x aqui ele vai ser o mesmo. Ele continua sendo 4. E como o nosso raio é 3 e a gente desceu 3, automaticamente o y desceu do 0 até o menos 3. Então, o centro da circunferência ali vai ser 4 e menos 3. Repara que bateu tudo, ó. A equação, a circunferência tem raio 3, ok. Tangencia a abscissa no ponto A, 4 e 0, ok. E está no quarto quadrante, ok. Esse é o quarto, né? Lembra? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então tá tudo ok. Então o centro é 4 e menos 3. O raio é 3. Agora é só achar a equação. Vai ficar o quê? X não é 4, então fica x menos 4 ao quadrado. O y não é menos 3, trocando o sinal, mais 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Fechou. É essa que é a equação. Ok? Essa que é a nossa equação da circunferência. Beleza? Pessoal, temos aí 47 minutos e meio. Eu queria fazer um exercício com vocês, tá? De exemplo foi isso. Esse exercício ele está na lista aqui da descrição, né? O exercício número 11. Então vamos lá, ó. Uma circunferência lambda, tá ali, tem a equação reduzida x menos 5 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Determine, letra A, o ponto mais afastado do eixo das abscissas. Letra B, o ponto de lambda mais afastado do eixo das ordenadas. Então, vamos precisar de novo do nosso bom e velho amigo plano cartesiano. Vamos localizar primeiro quem seria o centro. Ó. Eles vão vir daqui, né? Tem o menos 5 e tem o menos 1. Só que a gente sabe que não é simplesmente pegar o menos 5 e menos 1. É trocar o sinal, né? Então é 5 e 1. Esse é o nosso centro. Aqui está igual a 4 porque esse aqui é o raio ao quadrado. Então o raio vai ser raiz de 4, que é 2. Então o centro é 5 e 1. O raio é 2, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso plano cartesiano aqui. A gente vai traçar essa circunferência, tá? Então, olha só. É 5 e 1, né? Então, eu vou ter que ir 5 aqui para a direita. Então, estou marcando aqui. E tenho que ir 1 para cima. Estou marcando aqui. Então, aqui é 1,
aqui é 5, de forma que a gente faz aqui, ó, esse é o centro, tá? Esse é o centro da circunferência. E aí, pessoal, o raio ali é 2. Como é que a gente faz para poder marcar esse raio igual a 2? Bom, é simples, né? A gente vai ter que usar uma marcação aqui só para poder auxiliar a gente. Vou pegar aqui, ó. Eu vou marcar 2 para a esquerda aqui, ó. Vou marcar. Esse aqui vai ser o nosso guia, tá? Ali é o nosso guia. Estou tentando localizar o meu compasso. Alguém viu por aí meu compasso? Pera, deixa eu pausar até eu achar ele. O cidadão estava dentro dos meus estojinhos de caneta em tempo de eu cortar o dedo. Então, ó, esse aqui vai ser o nosso guia, tá? Porque aquele dali é o raio. Então, ó, lembra, ó. Ó, tá vendo? A ponta seca é essa aqui, ó, que finca no dedo até dói. E a outra ponta é a ponta com lápis. Então, ponta seca no centro. Deixa aqui, ó. Posicionou. É só rodar. Deixa eu tentar fazer um pouco mais forte aqui. Ok? E aí, pessoal, ele está perguntando o ponto dessa circunferência que está mais afastado da abscissa e o ponto que está mais afastado da ordenada. Então, repara o seguinte, ó. A gente vai fazer uma coisa aqui, ó. Que é meio que a gente vai fazer um X aqui. Não é bem um X, é uma cruz, né? Você vem aqui, ó. Faz essa cruz. E faz isso daqui, tá? Você meio que vai obter aqui 4 pontos. Ok? Então, olha só. Quando você sobe, você mantém esse 5 aqui, que é o centro. Então, aqui eu estou subindo exatamente o raio, né? Então, aqui eu estou subindo 2 e aqui eu estou descendo 2. Partindo do 1. Então, se eu estou no 1 e subo 2, eu vou chegar aqui no ponto 5 e 3. Se eu estou aqui no 5 ali, eu parto do 1 e desço 2, eu vou pro menos 1. Quem está mais longe, pessoal, do eixo da abscissa? É o 3 ou o menos 1? É o 3, concorda? Então, a resposta da letra A, quem está mais afastado da abscissa? É o 5 e 3. Ele é o mais afastado. Agora, em questão da ordenada, ó, a gente vai manter o 1. E aí, usando o 5, a gente vai 2 para a esquerda. Ou seja, a gente vai para o 3 e 1. E partindo aqui do 5, a gente vai 2 para a direita. Vai ser 7 e 1. Ok? Quem que está mais longe da ordenada? É o 3 e 1 ou é o 7 e 1? Seguramente é o 7 e 1. Concorda? Beleza? Era isso, basicamente, tá? Não tinha muito mistério essa questão, é só você conseguir desenhar direitinho ali as coisas e tá tudo certo, né? Então, o mais afastado é o que está mais longe, né? Então, em relação aqui ao eixo da abscissa, quem está mais longe, ó, tô colocando a caneta em cima, ó. Obviamente, quem está mais longe é o lado onde ainda tem o centro, né? Porque aqui já está para baixo do centro. Então, é o 5 e 3. Em relação ao eixo Y, aí não tem nem o que ver, é quem está mais para a direita, então é o 7 e 1, ok? Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui.
Façam os exercícios que estão na descrição. Não deixem mesmo de fazer, tá? É muito importante que todos vocês façam para poder aplicar tudo que nós estamos estudando. Próxima aula vai ser uma aula de questões do PISME, né? Padrãozinho, né? Quase sempre a gente faz uma aula de teoria, em seguida uma aula de questões do PISME. Dessa vez não vai ser diferente, não vai fugir disso. Nós vamos fazer 4 questões, tá? 4 questões que envolvem equação reduzida de circunferência. Beleza? Pessoal, obrigado aí por quem assistiu. Se você gostou, dá o joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, passe o conhecimento para frente. Aguardo vocês na próxima. Valeu!